Boa noite, Cleide. Cleide Laureano, boa noite. Se estiver ouvindo, responda aqui pelo... Escreva aí alguma coisa. Cleide Laureano, boa noite. Boa noite, Aldenora. Tudo bom? Tudo na paz de Deus? Como é que você está? Boa noite. A Marlise, Cleide Laureano, boa noite. Aldenora, boa noite. Tudo de bom, tudo na paz de Deus. Boa noite, Aldenora. Tudo bom, tudo de bom. Tudo na paz de Deus. Jesus abençoe a todos nós. De força e proteção amiga a cada um de nós. É que precisamos nesse período assim conturbado, difícil, né? Estamos passando por um processo muito difícil. Tudo bom, Aldenora. Tudo no possível, no controle, não é isso? Cumprindo todas as dietas direitinho, fazendo isolamento social, cuidando da saúde, né? Um problema renal, sempre tem que estar fazendo exame para controlar as taxas direitinho, e assim vou levando a vida, né? A gente tem que se reinventar, né? É a vida, é assim mesmo, né? E assim vamos levando. Assim seja, eu agradeço, viu? Eu agradeço a você. Vamos tentar fazer um bom trabalho, né? Com a paz de Deus e de Jesus. Isso é que é importante. Jesus abençoe a todos, dê força, esperando dar o horário, 8 horas, para a gente iniciar a nossa reunião em nome de Jesus, né? A gente dá início. Assim seja, amém. Muita paz para todos. Isso é importante. Chega o horário para a gente começar a nossa reunião, a nossa live na noite de hoje. Jesus abençoe a todos, dê força, muita paz. A gente está passando por um momento difícil, mas são características do mundo de provas e expiações. É um processo que a gente passa na vida, né? São as vicissitudes da vida, né? Os momentos de dificuldades que a gente passa na vida. E é assim mesmo, né? Deus abençoe a todos nós e dê força. Gente, já é 8 horas. Já é 8 horas, 20 horas. A gente vai dar início ao nosso trabalho na noite de hoje. Para isso, nós vamos fazer a nossa prece de início do nosso trabalho. Pedindo a Deus, a Jesus, aumentou da casa de oração e trabalho, Djalma Montenegro de Farias, que dê força, como sempre, a sua assistência amiga, que sempre nos dá, com a sua orientação espiritual, que é muito importante. É isso? Graças a Deus. Graças a Deus, estou bem, em nome de Deus, né? Para isso, vamos fazer a nossa prece de início do nosso trabalho. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno de Jesus, para mais uma vez ser agraciado pelos trabalhos de levar o Teu Santo Evangelho a todos nós, espírito tão carente, mas que acima de tudo, Jesus, amparado sob a Tua égide, as Tuas lições maravilhosas que deixaste aqui na terra, que é o lenitivo para que possamos adiante a nossa caminhada evolutiva. Em nome dos Espíritos amigos, em nome do mentor da Casa de Oração e Trabalho, Djalma Montenegro de Farias, é que pedimos para que dê o nosso trabalho por iniciado em nome de Jesus. Assim seja, muita paz. Bem, gente, feita a prece de início dos nossos trabalhos, não é isso? Vamos agradecer a Deus Jesus e aos irmãos que estão chegando, não é isso? Estão acenando aí, não é isso? Muita paz, muita luz e muito progresso. A lição que foi dada na noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Ser de Perfeito, né?
Sede perfeito. Veja como a doutrina espírita é. É uma doutrina tão maravilhosa que ela, acima de tudo, nos explica que morrer não é o fim, que a vida continua e que a gente continua a se evoluir. Que a gente não vai ficar esperando o juízo final, não. O juízo final somos nós mesmos que fazemos. São nossas próprias consciências. Por isso, prezados irmãos, que essa doutrina que faz com que a gente, como o mestre disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso quer dizer o quê? Que a perfeição é um atributo nosso. Que estamos aqui para se evoluir, para chegar a um patamar espiritual. Porque a vida é assim, a vida é cíclica. E assim vamos evoluindo, construindo a nossa própria evolução. Porque a construção da evolução não é fácil. É preciso trabalho árduo, não é isso? Ser comprometido conosco mesmo e com os nossos semelhantes, não é isso? E acima de tudo, tentar fazer a nossa reforma moral. Isso que na realidade é que é importante para nós. Veja, a mensagem trazida na noite de hoje pelo nosso irmão François Nicolas, grande espírito, certo? Uma grande entidade de envergadura espiritual muito grande, certo? Um dos colaboradores para a edificação da doutrina espírita, não é isso? No planeta Terra, fez parte da caravana do Espírito de Verdade. Esse irmão, certo? Que foi bispo de Paris, não é isso? Com a sua experiência, tanto material como espiritual, a sua vivência, espírito já vivido, né? Trouxe para nós muitas mensagens maravilhosas que está contida não só no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo há diversas mensagens de François Nicolas. No capítulo 5 ele tem uma bela mensagem que é no item 20. A felicidade não é deste mundo. Veja que mensagem maravilhosa ele traz para a gente. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 8, ele traz uma grande mensagem, a virtude. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 9, ele traz os superiores e os inferiores. Que é esse ponto que a gente vai conversar com vocês sobre esse ponto que o nosso irmão François Nicolas traz para a gente. E também essa entidade maravilhosa deu a sua contribuição na revista Espírita naquela época. Uma revista de grande relevância, uma revista de teor científico, filosófico e religioso. Uma revista que foi editada em meados do século XIX na França. O seu editor era o nosso irmão Allan Kardec, mas que a intelectualidade francesa lia bastante essa revista e muitos enviava para a Sociedade de Estudo Espírita Parisiense perguntas e questionamentos a Allan Kardec. E Allan Kardec soberanamente respondia com todo carinho, com todo amor, a todos aqueles que lhe apoiavam como os opositores, que tinha muito em Paris. Não é isso? Veja, essa questão que ele traz da autoridade, os superiores e os inferiores. Essa lição, gente, ela trata da seguinte forma. Quando ele vai falar dos superiores e os inferiores, ele está falando da condição social. Porque na condição social, não é isso? Como a sociedade divide os padrões, ou a sociedade, as divisões sociais, uma classe mais abastada e a outra menos abastada. Claro que a mais abastada, ela detém o poder econômico, portanto ela manda. Ela tem o poder econômico, ela tem o poder político e ela tem o poder repressor. E ela tem um poder
ideológico, que é o saber, certo? Essa classe é que vai mandar, certo? Isso não quer dizer, aí é que está a questão. Eles são superior socialmente. Socialmente. Mas isso não quer dizer que eles são superior espiritualmente. É outra questão. A questão que François Nicolas, ele fala muito bem aqui, é a questão da divisão social. Porque naquela época, na França ainda, em meados do século XIX, ainda mesmo vivendo um processo de revolução industrial, a sociedade ainda era muito desigual. E foi pior ainda, gente. E a sociedade francesa foi pior ainda. Chegou-se uma época, por exemplo, na época da Revolução Francesa, que a sociedade francesa ela era dividida em estamentos. O primeiro estado, que era a nobreza, é isso? Que era o alto clero. O segundo estado, que era a nobreza. E o terceiro estado, que era povo. Era assim a sociedade francesa dividida antes da Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, acabou-se essa divisão. Mas ficaram ainda as marcas dessa divisão na sociedade francesa. Por isso, a sensibilidade do cardeal de François Nicolas, olhando a sociedade francesa, certo? Naquela época, a pobreza que era grande, e ele via a situação dos pobres de Paris, de rua, que em pleno inverno, enfrentava o inverno muito rigoroso naquela época, e ele via a penúria, e ele não ficava de braço cruzado, não, de jeito nenhum. Ele não ficava. Ele ia mão à rua e ia ajudar as pessoas. Essa entidade com essa sensibilidade, ela traz essa questão dos superiores e dos inferiores. Até porque, gente, a grande questão do ser humano são as nossas dificuldades em como usar a nossa autoridade. Temos muita dificuldade nisso aí. E não é por acaso não, gente. Isso não é por acaso que tem essa dificuldade no uso da autoridade. Aqui eu estou falando, não é que eu queira tirar pedra em ninguém, não. De jeito nenhum. Porque a gente aqui está para aprender. É isso? E a gente, às vezes, aprende com os erros. A gente vê até que ponto a gente errou e a gente aprende com os erros. Tá entendendo? Eu quero dizer a vocês que é uma dificuldade que vem de trás. Somos hoje fruto, hoje na atualidade, somos fruto de uma sociedade do passado. Porque nada fica inerte. Toda ação tem uma reação, que cedo ou mais tarde, certo, vai dar resposta. Aí a gente pergunta, por que o clima no mundo hoje está tão louco? O que é que está havendo? Porque é uma reação da própria natureza. A nossa natureza, certo? Ela está respondendo tudo aquilo que o homem fez no passado, gente. O homem fez no passado. O que foi que os portugueses chegaram aqui no Brasil fizeram? Os portugueses chegaram aqui no Brasil, demandaram uma boa parte da nossa mata atlântica. O que foi que eles fizeram? Botaram abaixo o nosso pau-brasil. Não é isso? Por que eles fizeram isso? Porque a madeira, naquela época, no século XVI, era uma madeira boa para o comércio, para construir embarcações, e ela tinha um corante vermelho de brasa muito bom para atingir os tecidos. Quer dizer, uma parte da nossa mata atlântica foi embora. Tanto prova que até a madeira para o Brasil quase ficou em extinção. E além do mais, veio a cultura da cana-de-açúcar, que derrubou uma parte da nossa mata atlântica e até hoje, gente. Quer dizer, por que está tendo tanto terremoto, tanto maremoto, tanta seca, ora muito frio, ora muito calor? Porque o homem, com o processo do desenvolvimento, do lucro, simplesmente houve esse desequilíbrio da natureza, porque o homem, com sua ganância, infelizmente, de uma certa forma, em nome do lucro, desmantelou demais a natureza. Tá aí a natureza dando a resposta.
Nada fica por acaso, não. Nada, absolutamente nada fica, vamos dizer, sem resposta, não. Um dia haverá resposta. Temos muita dificuldade. Por quê, gente? Se a gente for olhar a história da humanidade, desde o passado, a gente vai ver que as grandes construções dos grandes impérios, onde houve uma dominação de um grupo sobre outro grupo, sempre foi assim. Ou melhor dizer, a história da humanidade marca um período onde houve mais guerra do que paz. Na antiguidade, a expectativa de vida era muito baixa, porque o homem vivia em constantes guerras. Ora, ele invadia território para conquistar, ora, era invadido por outro povo. É assim. Era um querendo dominar o outro. Era um impondo ao outro o seu domínio, pela força, pela arma. Houve muito derramamento de sangue aqui na Terra. Vários impérios foram construídos através do uso da arma, da espada, da força, da brutalidade, do sangue, do extermínio. O que esperar de hoje, da humanidade de hoje, se no passado ela praticou atos, né, isso, que veio contra as leis de Deus? Por isso que a humanidade hoje está desmantelada. Porque ela está realmente se construindo da forma que ela destruiu no passado. É o revés. São as vicissitudes da vida. É isso? Tá bom? São as vicissitudes da vida que chega para nós. Vocês que já estudaram e viram nas aulas, né? Ensino médio, o ensino médio, no fundamental, né? Os grandes impérios se criaram pela força. O Império Assírio, os assírios, gente, era um povo tão sanguinário. Foi o primeiro povo a construir um império, um exército profissional. Mas eles eram muito sanguinários. Nas regiões que eles ocupavam, eles saíam matando as pessoas, sem discriminação. Matava, ceifava, queimava. Veja a atrocidade e a maldade como era grande dos assírios. O Império Babilônico nem se fala também, que foi uma série de violência. Tão lembrado quando Nabucodonosor invade o reino de Judá e o reino de Israel, que destrói esses dois reinos, e o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, ele manda destruir. Botou abaixo, porque não era de acordo com o seu pensamento daquela época, porque ele tinha crença em diversos deuses. Ou melhor dizer, na Babilônia se praticava o politeísmo, adoração de diversos deuses. E os hebreus, em sua organização, eles eram monoteístas, acreditavam em um só Deus. O seu templo principal, construído por Salomão, né, botou abaixo. E, além do mais, usando poder, todos os sobreviventes que restaram no reino de Judá, ele levou para a Babilônia, que, por sinal, a Bíblia fala no livro de Daniel, o chamado cativeiro da Babilônia, quando foram levados para ser escravos na Babilônia. Veja a atrocidade. O que esperar de hoje, em cima desse poder, né, de uma classe dominante para uma classe dominada? Por isso que temos dificuldades. Além de mais, outros impérios que foram construídos. Alexandre o Grande, da Macedônia, foi um imperador que conquistou através da violência, que foi grande. E sem falar do Império Romano. O Império Romano que dominou terras da África, terras da Europa e da Ásia. Construiu um grande império em cima, e a legião romana não era de brincadeira. Não era de brincadeira. Tanto prova que no uso da sua autoridade, o imperador romano, quando os judeus, no ano 70 depois de Cristo, né, fizeram uma revolta contra a dominação romana, simplesmente o imperador de Roma mandou mais uma vez
botar abaixo o Templo de Jerusalém e, no uso da sua autoridade, dispersou todos os judeus da sua terra natal. A grande diáspora dos judeus que se espalharam pela Europa, norte da África e da Ásia. Só retornaram com um movimento no século XIX chamado o movimento sionista. Não é isso? O movimento sionista que iniciou-se na Áustria, né, isso por um judeu, e ganhou, vamos assim dizer, apoio de grandes judeus, grandes banqueiros e comerciantes judeus da Europa, e eles começaram a retornar, fazer o caminho de volta para a sua terra natal, o chamado movimento sionista, certo? Veja o ponto, né, da violência, o uso do poder do ser humano. E aqui na América não foi assim, e aqui na América também o uso da violência foi grande. Quando os espanhóis chegaram aqui na América e conquistaram o Império Azteca, que hoje é o atual México, certo? Eles conquistaram pela cruz e pela espada, gente. Gente, lá naquela época, no século XVI, existiam aproximadamente 20 milhões de habitantes. Eram 20 milhões de aztecas. E eles destruíram o Império Azteca. Através da força, do uso da arma de fogo, que os aztecas não conheciam, através das doenças que os brancos europeus levaram para a América, que matou muitos aztecas, e através da escravidão. E aqui no Brasil não foi diferente, não. Foi o mesmo processo em todo o continente americano. E para concluir isso aí, no século XIX, né, isso ocorreu uma das maiores atrocidades da humanidade, quando aproximadamente 6 milhões de judeus morreram num campo de concentração na Alemanha, na Polônia. Veja, o que esperar de uma sociedade hoje se o seu alicerce foi construído pela violência, pelo uso da autoridade, uma autoridade que na realidade não respeitava o direito dos outros. O que esperar de um alicerce desse? Está aí a humanidade. Mas, graças a Deus, que muitas mentes, muitos espíritos passaram por aqui pela terra e falaram dos primeiros, o Mestre Jesus, e muitos que antecederam e que vieram depois do Mestre Jesus para nos ajudar a reconstruir todos os espíritos maravilhosos e grandiosos que passaram aqui na terra para a construção, certo, do alicerce espiritual desse plano de provas e expiações. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade na questão da autoridade, do mando, né? E hoje, como é que está isso aí? Como é que está a questão da autoridade hoje? Porque nós exercemos também a nossa autoridade no lar, no trabalho, no grupo social em que vivemos. Pessoas que dirigem um estado, uma nação, um município. Como é que é isso aí? O uso da sua autoridade. Quer dizer, são questões, certo? São questões seríssimas. Porque a pessoa que vem com o uso de uma autoridade para governar um município, um estado, um país, ou seja lá o que for, é uma prova muito grande. Mas Deus não bota fardo pesado em ombro frágil, não. O que muitas vezes faz com que a nossa autoridade seja levada para outro caminho é que a gente deixa se levar pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Se lembramos mais de nós, de fazer os nossos caprichos, do que pensar nos outros. A questão é essa. Por isso que esse irmão, François Nicolas,
esse Espírito maravilhoso que traz essa grande mensagem para a gente, com a sua sensibilidade, assim, fora do comum, que ele viveu aquela época. Ele sentiu o sofrimento da minha gente. Paris no século XIX. O que aconteceu em Paris? Tinha uma classe. O que aconteceu na França era o seguinte: uma classe muito rica e outra classe muito pobre. Paupérrima. Paupérrima. Por isso que os Espíritos, em sua sensibilidade, ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo muitas mensagens falando, não é isso? Do tempo, da pobreza francesa daquela época, na época do frio. Daquela mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala grupo de senhoras confeccionando roupinhas, confeccionando os cobertores, para doar aquelas pessoas que na época do frio, que em Paris era rigorosíssimo, para doar para aquelas pessoas. Era uma época difícil. Por isso que essa entidade, ela traz isso aí, essa sensibilidade do ser humano, gente. Das pessoas que estão largadas pela vida. Daquelas pessoas que não tem ninguém por elas. Como a gente vê hoje em nosso país, gente. O nosso país, a grande chaga da sociedade é a questão de um pequeno grupo ter muito acúmulo e a maioria não ter praticamente nada. Infelizmente, estamos vivendo em uma sociedade, o nosso país, em que estão passando por dificuldade muito grande. A questão da divisão social aqui no Brasil é imensa, gente. Pessoas e mais pessoas cada vez buscando as ruas para morar na rua. E com essa pandemia, a pobreza, vamos dizer, o nível de vida piorou cada vez mais para o pobre. Porque quem está pagando é o pobre. E o que fazer? Pedir a Deus, a Jesus. Orar por essas pessoas também. E o que de nosso, vamos dizer, em cima das nossas condições, também ajudar. Mesmo com aquela pequena gotinha, mas podemos também ajudar, com certeza. Porque o ser humano não é uma ilha, é um ser social. Claro que é um ser social. Aí veja bem, são essas questões. Por isso que François Nicolas, ele diz o seguinte, ele diz mais ou menos assim, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no pontinho 9 do Evangelho. Ele diz, a autoridade, assim como também a fortuna, é uma delegação. Tudo bem. Da qual serão pedidas contas do jeito que é dado aquelas pessoas que têm autoridade e que têm acúmulo de riqueza, que o erro nosso é esse. Porque a gente acha que é dono. Tanto prova que é dono, que a gente toma posse. Mas se engana-se. Quando a gente desencana, fica tudo. É temporário. Isso é temporário, é passageiro. A gente só está só no comando. O que é que ele diz? Tão pouco como se crê, a maioria dos poderosos da terra, como sendo o direito a uma propriedade. Ele acha que tem aquela propriedade. Mas o que é que François Nicolas diz mais adiante? Deus concede autoridade a título de missão ou de prova. Quando ele o achar por bem, retira-o da mesma forma. Veja como é grande a sabedoria de Deus. Veja como Deus é grande. E veja como muitas vezes de nós falhamos em nossas pequenas missões aqui na Terra. Porque pensamos no eu. Primeiramente eu. Os nossos caprichos acima de tudo. Mas essa entidade, Nicolas, ele vai mais adiante. Quando ele diz o seguinte: qualquer depositário da autoridade do Senhor sobre o seu servo, do soberano sobre o seu povo,
não pode se esquivar a sua responsabilidade de um encarregador de almas. Veja a autoridade. Aí vem me lembrar muito bem, gente. Porque a gente sabe que a história do ser humano, Karl Marx deu uma célebre frase que é interessante. Apesar de Karl Marx, muito das frases dele eu não concordo. Mas algumas eu concordo. Ele diz o seguinte, que a história do homem é a história das lutas de classe. Por que ele disse aí? Porque, veja bem, vamos assim refletir. Durante a Idade Média, na sociedade feudal europeia, o senhor, certo? Que foi uma época, não é isso? Em que se baseava o quê? Como estava dividida a sociedade naquela época? O senhor, o grande proprietário do feudo ou da terra, e o servo. Quem era o servo? Nem era escravo, nem era homem livre. O servo era aquela pessoa que estava preso à terra do senhor feudal. Aí você pode perguntar, mas Francisco, mas como foi a origem disso aí? A origem disso aí se começou no seguinte, que a Europa, no século III, começou alguns povos a invadir o Império Romano. Os chamados povos bárbaros, como os romanos desprezavam, chamavam de bárbaro aqueles povos que não moravam dentro do seu império. Ele chamava de bárbaro porque dizia que não era civilizado. Mas foi esse bárbaro que botou o Império Romano abaixo. Certo? Ele começou a invadir o Império Romano. E com essa invasão, o que aconteceu? As pessoas, a população, porque ele invadiu uma cidade, as populações da cidade começou a migrar para as grandes fazendas rurais. E começou a pedir aos grandes proprietários de terra proteção. Nessa relação surgiu a proteção entre o senhor feudal, que era o dono da terra, e o trabalhador, o servo. O que era que havia um acordo entre eles. Eu dou-lhe proteção, mas que você trabalhe na minha terra por uns dias de graça, porque daí eu recolho o seu produto a título de imposto, certo? E você tinha uma pequena terra para plantar para a sua sobrevivência. Foi assim que prevaleceu por toda a Idade Média. Em média, a relação do senhor com o servo, que eram as relações de poder. Várias atrocidades o senhor feudal fazia com o seu servo, porque era praticamente dono do seu servo. Prevaleceu por toda a Europa isso aí. Grandes atrocidades ele fazia. Tem muitos historiadores que afirmam que em algumas regiões da Europa, isso foi um período em que a igreja debateu muito isso aí. O que é que havia? Quando havia o casamento, isso é real, isso não é história não, é história e é real, que é provado pelo historiador, porque a história é uma ciência, certo? Provado, certo? Que alguns feudos que o senhor tinha o poder, fazia a sua própria lei, quando havia o casamento de uma serva dele, a primeira noite pertencia ao senhor. A primeira noite era dele. Depois, o marido ficava com a mulher. Que a igreja católica bateu muito nisso aí e acabou com isso aí. Isso é relação de poder, certo? Aí o que esperar hoje, gente? Né? O que esperar da sociedade hoje, se no passado ocorreu tanta atrocidade? Mas, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é isso? Por isso que o Brasil é a pátria do Evangelho. Quando se fala Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pensa-se que o Brasil será uma grande potência militar, uma grande potência econômica que não terá problemas aqui. Muito pelo contrário, não é assim. Quando Humberto de Campos reafirmou que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, porque será construída uma nação que vai receber todos os espíritos falidos espiritualmente, todos os espíritos que faliram na sua autoridade, seja na Europa, em qualquer parte do mundo, principalmente da Europa, pessoas que tiveram a sua autoridade da igreja e usaram, né, para perseguir, para matar, através do Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição, certo? Reis que na realidade mandaram servar vida de seus servos
ou de povos dominados, vieram para cá reencarnar para poder, vamos assim, reconstruir tudo aquilo que ele fez de errado no passado. Por isso que o Brasil é a pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, porque somos um hospital. Um hospital para o quê? Para resgatar as almas perdidas da casa de Israel. Certo? A grande mensagem é essa. Certo? Por isso que o Brasil, ele tem esse magnetismo de o quê? Trazer pessoas para cá, para que elas tentem superar as dificuldades que contraiu no passado, para poder se reerguer. Por exemplo, Tiradentes mesmo, que lutou pela independência do Brasil. Foi enforcado, foi esquartejado. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz lá que ele foi um inquisitor. Ele veio resgatar aqui. E tantos outros espíritos que veio para cá resgatar os seus débitos. Tá certo? Continuando. Aí o que é que esse espírito de mais adiante? Essa grande entidade. Se caso ele não usar mais a sua autoridade, o que é que ele vai ver? Responderá pela boa ou má direção ao seu subordinado. Quem sabe que é difícil a relação de que está em uma direção para o seu subordinado. É muito complexa. Porque do jeito que vamos assim dizer, que um dirigente, não é isso? Seja lá onde for, né? Que as ordens vêm de cima, escala. Repasse para o seu subordinado tem um dever também de cumprir com o seu dever, com os seus direitos. Porque são relações sociais, não é isso? Porque tudo hoje é lei, gente. É lei. Se você trabalha numa indústria, você assina um contrato. Tem lá tudo que você deve e não deve fazer. Se você trabalha na educação, existe uma legislação. Uma legislação para você cumprir. Mesmo professor, a escola, ela não está fechada? Está. Mas eu estou dando aula online. Tive que me reinventar para o quê? Dar aula online aos alunos. As atividades passadas online. Estou trabalhando. Tanto quando estivesse na escola, no presencial. No remoto, mas eu estou trabalhando. Porque existe uma legislação para ser cumprida. Certo? E os alunos têm que ter direito aos dias letivos. Está lá na lei. Está lá na lei. Certo? Não só da educação, como quem trabalha em qualquer repartição pública ou em qualquer trabalho tem uma legislação a cumprir. Porque estamos em uma sociedade. E uma sociedade, ela é regida por uma lei, por uma norma. É preciso uma lei, uma norma, para que a sociedade ela possa, vamos assim dizer, cumprir com os seus direitos e deveres. Certo? Continuando. O que é que de Nicolas ainda? François Nicolas. Todo homem tem uma pequena ou grande missão aqui na Terra. Todos nós, gente. Todos nós. E para que missão maior de ser pai e mãe no mundo de hoje? Para que missão maior? Porque a gente sabe que os adolescentes, a adolescência de hoje não é a minha adolescência da década de 70, não, gente. Até porque a década de 70... não tinha telefone celular, não tinha internet, mal se tinha uma televisão, era o rádio, o meio de comunicação era jornal ou o rádio ou a televisão. O noticiário se demorava muito a chegar, mas hoje em dia não. Hoje em dia tá aí as redes sociais que de imediato, certo, publica tudo. Tudo se sabe ao vivo e a cores. De imediato. Não é isso? E a adolescência hoje é diferente, gente. Porque vivemos em outro momento diferente. Totalmente diferente. Um momento em que a informatização ela está liderando todos os patamares da sociedade em que vivemos. Continuando. Nicolas diz o seguinte. François Nicolas. O superior que guarda as palavras do Cristo
não despreza a nenhum dos seus subordinados, pois sabe que as distinções sociais não existem perante Deus. Existe divisão social aqui, olha. Aqui é bem divididinha, olha. Lá em cima, na sociedade capitalista, está o quê? Os milionários, os grandes magnatas. Mais baixo, vai descendo, vem a classe média alta, a classe média baixa, e vai descendo. Isso são divisões sociais impostas pelo homem. Porque essa divisão social, ela é feita em cima, olha, do capital, do dinheiro. Que vivemos no mundo do capital, do dinheiro. Certo? Aí veja bem. Outra coisa. Para Deus não. Não existe essa divisão social não. Um exemplo. Quando Pilatos perguntou ao Cristo se ele era rei, ele disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Naquela época, quem estava com o uso da autoridade? Pilatos estava com o uso da autoridade. Não é isso? Naquela época, a autoridade era Pilatos. Não é isso? Material. Mas se a gente vai inverter o espiritual, Jesus era maior do que Pilatos, nem se compara. É isso? Nem se compara. A questão é essa. Como diz a entidade, se o superior tem deveres a cumprir, como todos nós temos nossos deveres a cumprir, o inferior os tem. E não são menos sagrados, não. Temos nossos deveres. O dever tanto é para um como é para outro. Com certeza. E mais adiante ele diz o seguinte, olha o que ele diz. O que François Nicolas diz. Se espírita, o superior, inferior, no cumprimento de seus deveres, deve se resignar e cumprir com humildade a missão que lhe foi determinada indispensavelmente para o seu adiantamento espiritual. E quando é espírita, é maior ainda, gente, a nossa responsabilidade. O nosso dever, seja com o pai, seja com o irmão, seja com um profissional, não é isso? O profissional, não é isso? Ou seja lá como for. A gente tem que ensinar, na realidade, né, cumprir o nosso dever. O nosso dever, quanto cidadão na sociedade, ser aquela pessoa que serve à sociedade, certo? Ser aquela pessoa que cumpre com seus deveres, que faz, na realidade, da sua profissão, principalmente um servidor, seja lá de qual autarquia for, que está em servidor, servir as pessoas, mesmo com seus problemas, mas tratar bem as pessoas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá como for, tá entendendo? Ter a sensibilidade com as pessoas, porque a gente não sabe, cada um tem os seus problemas, porque num plano de provas e expiações e que vivemos aqui na Terra, os problemas são grandes, mas a gente tem que ter fé em Deus, fé na espiritualidade amiga, nos espíritos amigos que estão ao nosso lado, a nos ajudar, a nos dar força, né? Isso na dificuldade da vida, porque se a gente não tem dificuldade, mais dificuldade vem pra gente resolver. Os problemas vêm pra gente, porque somos pessoas que temos as nossas ligações pessoais, temos nossos parentes, e assim sucessivamente, certo? Não são pessoas isoladas, não é isso? De jeito nenhum. E assim, acima de tudo, gente, somos seres humanos, em que ninguém se evolui só. Para se evoluir, é necessário ter alguém ao nosso lado, porque a evolução é construída em conjunto. A evolução é construída por desafios em nossas vidas. Os desafios em nossas vidas são grandes, mas é necessário a gente ter fé em Deus, fé num plano espiritual, ter força, né? Isso
vamos dizer, lutar, porque a maior luta, gente, não é contra os outros, não. A maior luta é contra nós mesmos, as nossas dificuldades que nós temos, né? Isso é os nossos problemas, né, que nós temos, é a gente lutar, porque o maior guerreiro é aquele que faz sua guerra contra você mesmo, contra o seu íntimo. Isso sim, porque é isso que faz, na realidade, tornarmos os verdadeiros guerreiros, né, isso, perante, vamos dizer, a luta da vida. Porque a vida, gente, é uma luta, né, isso, a vida é uma constante, né, isso, a vida é movimento, a vida é dinâmico, né, isso, e a gente, de uma certa forma, temos que estar preparados para tudo que vem em nossas frentes. Às vezes não estamos, mas fé em Deus e em Jesus, que a gente chega lá. Em nome do Cristo, vamos chegar lá em nome do Criador. Aí, veja bem, são essas mensagens que essa entidade amiga traz para nós a questão do superior e do subordinado. E outra, gente, as questões dos países ricos em relação aos países pobres também. É outra relação. São relações internacionais, né? Os países ricos cada vez mais se enriquecendo, os países ricos com suas leis, certo? Impondo, né? Isso, impondo através do seu domínio econômico, militar, também ideológico, às nações mais pobres, certo? O domínio econômico, certo? O domínio industrial, certo? A tecnologia, tá entendendo? Tudo isso é domínio. São os países ricos que, na realidade, governam o mundo. São eles que detêm o poder, não só político, mas também o poder militar, certo? É o outro poder, o poder repressor desses países em relação aos países pobres, certo? São relações em que, na realidade, de uma certa forma, sempre os países pobres, muitas vezes, é explorado pelos países mais ricos que detêm esse poder. Porque basta os países ricos fazerem suas sanções econômicas, não é isso? Ou embargo econômico, né? Que é uma forma de pressionar, não é isso? De fazer com que aquele país faça com que ele realmente cumpra alguma coisa, certo? Para poder arrasar qualquer economia de qualquer país. A guerra comercial. Isso é outra forma de domínio. China e Estados Unidos. É que nós estamos vivendo. Estamos vivendo nessa tensão. E quem paga com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, que são dois países, a China está surgindo como uma grande potência mundial, tá entendendo? O que é que paga? Os países pobres. É que vai pagar isso aí, com certeza, porque um joga o problema com o outro e todo problema só vai estourar na mão dos países pobres. Toda crise econômica que há no mundo, os países ricos passam por essa crise e jogam para os países pobres. Sempre é assim em toda a história da humanidade. Sempre é assim, porque eles detêm o poder da tecnologia e detêm o poder político, econômico e militar. Né? É esse poder que ele tem, certo? Que na realidade, certo? Os americanos são muitos dos romanos reencarnados. Isso mesmo, Edna, muito bem. Gostei da sua afirmativa. E a prova maior, Edna, que os americanos, eles são primeiro lugar nas leis. Vê as leis americanas, como eles são organizados nas leis. Não é isso? Eles são super organizados na lei. Como os romanos. As leis de hoje eram de inspiração nas leis romanas. Foram os romanos. Não é isso? E é mesmo. Porque os romanos, eles eram... As leis romanas, ele impôs no seu domínio e eles eram imperialistas com sua legião romana. Como os americanos são altamente imperialistas, as suas legiões do passado, que era a legião romana, que são o exército Yankee, que tem o poder militar no mundo. Tanto prova
que em 1964, quando houve o golpe militar no Brasil, se o golpe não desse certo, já estava vindo para o Brasil um porta-avião americano muito poderoso, porque se o golpe militar não desse certo, os americanos iam intervir aqui no Brasil. Porque o Brasil, né, isso, na década de 60, foi uma década em que a Guerra Fria entrou em conflito muito alto, tenso, muito grande, entre Estados Unidos e a Rússia. Né? E se caso o golpe não desse certo, ia haver uma intervenção americana aqui no Brasil, certo? Porque o Brasil, os americanos, a América é dos americanos, viu? Quando foi construída a doutrina Monroe, que a América para os americanos, né? Mas é o continente americano para os americanos. Porque eles acham que são donos daqui. Eles dominam tecnologicamente, né, isso, e militarmente o continente americano. Certo? E ordem são ordem. E na realidade é isso mesmo. Os romanos do passado são os americanos de hoje. Um povo muito inteligente, mas muito dominador. Que tem o seu império. Ainda eles são o maior exército organizado do mundo. Isso realmente não se pode negar. E as leis lá é lei para cumprir. Pensa que aqui é imposto de renda lá. Se não pagar, se negar, seja quem for, vai ter que pagar. Vai para prisão. Não tem esse negócio não. Não é aqui não. Onde se só nega imposto de renda não. Tá certo? Lá as leis são duríssimas para isso aí. Tá certo? Obrigado, Edna, pela sua exploração aqui, né? Gostei demais, é isso mesmo. E é isso mesmo, Edna, tá certo? Gostei demais. Muito bem. Bem, meus prezados irmãos, estamos chegando já aos términos do nosso trabalho, certo? E que Jesus possa abençoar, né, a todos nós. Com certeza, Edna, maiores são os poderes de Deus. Com certeza. Estamos aqui na Terra graças à permissão de Deus, não é isso? Mas o poder material aqui que domina o mundo, certo? São um grupo de países que não são liderados pelos americanos, mas os países ricos que ditam as normas do mundo, mas acima de tudo tem o maior poder, Edna, que é o de Deus. É verdade. Isso com certeza é incontestável, não é isso? Porque o que é que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Diz o seguinte, por um sopro, Deus os abate. Pronto, está lá no Evangelho. Maior do que isso, não há. Com certeza. Isso, é isso mesmo. O dólar é fortíssimo, com certeza. É uma moeda fortíssima. O verdinho é muito forte, com certeza. Alguns anos atrás, Edna, a Amazônia, segundo os relatos do Departamento Secreto americano, ele achava que a Amazônia pertencia a ele. E tem vários americanos explorando a Amazônia, certo? Vários americanos. Para ele lá no mapa, a Amazônia é dele, tá certo? Mas é assim mesmo, são questões humanas, políticas, social e econômica, certo? Que na realidade isso mesmo, Mahatma Gandhi, que na realidade é um grande líder, que de uma certa forma, depois da Segunda Guerra Mundial, liderou o movimento de libertação da Índia, porque a Índia estava sob dominação britânica, certo? De uma forma pacifista, ele fez a independência da Índia, que faça boicote, tudo que é da Inglaterra, não compre não. Não é isso? Ele foi um dos grandes líderes, quer dizer, uma pessoa humanitária e pacifista, né? Grande espírito que passou pela Terra, que a humanidade deve muito, por sinal. Agradeço a presença de vocês, certo? Demais agradecido pela oportunidade que foi dada a cada um de nós, não é isso? Acima de tudo, agradecemos a Deus por estar aqui, certo? E na realidade, estou tentando ler aqui, viu, gente? E na realidade, estamos aqui para aprender. Somos americanos, exatamente, porque convivemos no continente americano, é verdade, né? Até o processo de criação dos Estados Unidos foi diferente, viu, gente? Lá foi uma colônia de povoamento, enquanto o Brasil foi uma colônia de exploração. Lá foi tudo diferente. Foi um processo diferente de exploração, né?
tá certo? Que Jesus possa abençoar, dê força a cada um de nós, ajude a todos nós nesse momento difícil que estamos passando. Mas toda a vida é passageiro, certo? Somos pessoas ainda em estágio de evolução, e o estágio de evolução nosso não é fácil, não é brincadeira. É preciso a gente lutar muito contra nós mesmos. Não é lutar com os outros, é lutar contra nós mesmos. As nossas dificuldades. Que Jesus, nosso mentor, o nosso grande arquiteto desse planeta, né? Esse nosso dirigente maior, abençoe a todos nós, dando ajuda cada vez mais, participação, fé, esperança para nós, que a gente possa cada vez mais lutarmos e superar as nossas dificuldades. Estamos aqui para isso, né? Agradeço a vocês, a todos vocês, com imensa gratidão, com imenso carinho pela participação de vocês. Obrigado demais. As nossos irmãos que estão aqui, estou vendo aqui, a Jailson, a Edna Santos, a Aldenora, a Heleno, quem mais? A Cleide Laureano, que fez aniversário hoje, viu, gente? Cleide Laureano fez aniversário hoje. Parabéns, dona Cleide. Né? A patroa fez aniversário hoje, viu, gente? Dona Aldenora, é isso? Enfim, todos que estão aqui, certo? Aí que eu estou vendo na live, certo? Aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, dê força, não é isso? Estou muito agradecido a vocês. Ó, um abraço virtual muito forte em vocês, assim, bem forte. Aquele abraço bem aquecido para todos vocês, tá entendendo? Muita paz, muita luz. Sou grato a vocês pelas boas vibrações que vocês emitiram, que eu estou sentindo aqui. Vejam que é vibração, né, gente? Graças a Deus, muita paz, muita luz para vocês. Jesus abençoe vocês. Que os Espíritos amigos dê força a cada um de vocês, certo? Muita luz, que muito progresso espiritual para todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós, dê paz, luz e um aperto de mão, mais uma vez, para cada um de vocês. Muita paz, muita luz e muito progresso. Muita paz, muita luz. Viva Jesus, viva todos nós, viva o 9 de outubro. Amém. Assim seja.